Bora. Vamos lá, gente. Está animado, mas vamos para o assunto, para as pautas. Bom, boa tarde a todos. Hoje, 27 de março, são 15 horas e 13 minutos, iniciando nossa Assembleia de Mobilização, conforme definido a GNU nas últimas, né? Então, hoje é nosso dia de mobilização, às quintas-feiras, e fazemos essa Assembleia conjunta para tratar dos temas, inclusive da nostalgia dos publicitários, né? Mas os assuntos serão os seguintes, tá? Nós vamos tratar hoje do diagnóstico do processo de negociação do Sindicreceita, problemas e alternativas. Também vou fazer uma apresentação bem rápida aqui sobre a estrutura do sindicato, para relembrar ou lembrar sobre ela. O processo de ruptura que houve aí entre as DS e a DEM, promovido pela DEM, a gente vai comentar alguma coisa sobre isso. O processo de negociação propriamente dito de 2023-24. E, por fim, vamos tratar das saídas, né? O que a gente pode fazer a respeito desses temas. Tá? Então, eu vou iniciar pelo diagnóstico, né? Do processo de negociação. Talvez seja o caso de fazer aquela apresentação inicial, né? Mostrar a Acho estrutura do melhor, né? sindicato antes. Até Isso, para o enquanto o pessoal pessoal. vai chegando, né? Boa, você Perfeito. faz para a Não vou- gente? Faço isso. Espera só um pouquinho, a gente vai Tudo bem. compartilhar uma bela apresentação que foi nos passada aqui. E aí a gente fala rapidinho sobre ela. Acho que está na tela, né? Para todo mundo. Quem tem um celular aí talvez fique um pouco pequeno, mas a gente faz uma leitura rápida. Ela é bem rápida mesmo, são 10 slides apenas, tá? Então, a estrutura do sindicato ela é fundamental para definir os nossos interesses, né? E cada órgão desempenha o seu papel estratégico e representatividade na formulação e transparência da tomada de decisões alinhadas à defesa e conquistas dos nossos filiados. A estrutura do Sindicreceita hoje ela é composta estatutariamente por estes órgãos que estão apresentados em tela. Eu vou citá-los brevemente: a AGN, a GNU, CNRE, DEM, Conselho Fiscal, Conselho de Ética, os Conselhos Estaduais de Delegacias Sindicais, os SEDES, o Conselho Fiscal Estadual, as Assembleias Locais. É até estranho tratar como órgão a Assembleia Local, mas é o órgão de deliberação, né? As delegacias sindicais, os conselhos fiscais locais e as seções sindicais. Talvez a gente nem tenha hoje as seções sindicais. Bom, como é que se comportam esses órgãos em relação à estrutura? Mari, fique à vontade para tecer comentários ou quem quiser fazer algum comentário a respeito, né? Nós temos os conselhos de ética fiscal, fiscais de uma forma geral, e CNRE, que fazem fiscalização e julgamento dentro das suas atribuições estatutárias. Quem faz deliberação, ou seja, determina, é a AGN, que ocorre a cada 3 anos, a AGNU, que a gente tem a cada chamado, a Assembleia Local, também convocado pelas delegacias, e o próprio CNRE, que acontece aí a cada 2 anos. E a execução destas deliberações estão a cargo da DEM, das delegacias sindicais e dos nossos conselhos estaduais, os SEDES. Sopa de letrinhas, vão para frente. As funções. Então, nós temos a AGN como órgão máximo de decisão. Como a gente disse, ele ocorre a cada 3 anos e ele é composto pelas delegacias sindicais, representantes de delegacias sindicais eleitos em assembleia em cada uma delas. Temos a GNU, que ela é realizada baseada nas convocações, e ela tem alguns temas específicos, né, como o caso de chamamento de greve e reajustes salariais. Temos o CNRE, que é responsável pela aprovação de contas e orçamento do sindicato, além de outras deliberações. E a Diretoria Executiva Nacional, que é o órgão executivo do Sindicreceita, que faz gestão administrativa, estratégica e coordena projetos, né? Bom,
Temos o Conselho Fiscal, que fiscaliza as contas do sindicato, tanto da DEM quanto dos outros órgãos. Tem o Conselho de Ética e Disciplina, que avalia os conflitos internos e promove ali o cumprimento das normas éticas disciplinares. Ele se reporta, ele é demandado e se reporta ao CNRE. Temos os conselhos das delegacias sindicais, os SEDs. Então, eles coordenam a atividade dentro da sua região, no caso o Estado, né? Em locais onde existem mais de delegacias. É interessante, muitas pessoas não têm essa informação, mas o SEDES nasce baseado, né, no nosso estatuto, quando existe num Estado mais de 2 delegacias sindicais, né? Então aí se criou essa figura, que é a figura de representação do Estado. Temos 7 estados com sedes hoje: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, São Paulo, Rio e Minas, e a Bahia. Temos também os conselhos fiscais estaduais, que são similares ao nacional, só que atuam localmente, tanto na delegacia sindical quanto no SEDES. Então, o Conselho Fiscal Estadual no SEDES e o Conselho local nas delegacias sindicais. Estou passando rápido porque é uma estrutura já conhecida, né? Se tiverem dúvida, depois a gente vai conversar. As delegacias sindicais são os nossos contatos diretos com os filiados, né? E possuem 77 delegacias hoje na estrutura do Sindi-Receita, espalhados por toda a unidade, todas as unidades federativas. Já falei do Conselho Fiscal Local e a sua missão. Seções sindicais, que são grupos específicos de filiados que representam áreas menores de atuação que uma delegacia sindical, né? Então, há delegacias que, quando elas deixam de existir, formam-se uma seção sindical na estrutura, para não deixar de ter representação naquela localidade. Vamos aos números do Sindi-Receita. Como é que está distribuído hoje a nossa filiação, né? Nós temos 10.525 filiados, 4.811 desses são ativos, 4.472 são aposentados, representam aí 42%, os ativos são 46%, e temos também 1.240 pensionistas, né? Que representam 12% das filiações. Então, essa é a composição do Sindi-Receita hoje. Nós notamos que os números muito próximos entre ativos e aposentados ali, praticamente 50%. Bom, aqui a frase de finalização, que o Sindi-Receita é patrimônio dos analistas tributários, né? Então, essa introdução, mostrando a estrutura do Sindi-Receita, eu acho que ele vai dar base para várias das discussões que nós vamos ter aqui daqui a pouco, né? Então, acho que valeu a pena a gente apresentá-las para aqueles que ainda não a conheciam. Bom, temos mãos levantadas. Então, antes mesmo de passar as mãos, e eu esqueci de comentar isso, é que a gente faria a apresentação e deixaria as perguntas só para o final. Mas como eu não falei, e temos ainda uma inscrição, então vou abrir essa inscrição para a Priscila, que levantou a mão, e depois a gente vai deixar para o final todos os debates, ok? Então, faça as anotações aí e entra depois. Priscila, por favor, 2 minutinhos. Não, mas é só uma demanda. Eu queria que depois você disponibilizasse essas telas, porque existe muita gente que não conhece mesmo essa estrutura. O sindicato se confunde com essa sopa de letrinhas. Eu acho que é bom a gente divulgar nos grupos, nos diversos grupos que a gente frequenta, divulgar essa estrutura do sindicato. Se você pudesse depois publicizar, se for possível. Tá bem. Eu acho que isso, inclusive, pode constar lá do site, né, do consórcio, uma forma das pessoas terem um local de consulta sempre que quiserem, para não se perder, né, naquelas publicações de grupo que acabam sumindo com o tempo, né? Mas acho que dá para fazer as duas coisas. Fernando Jorge, só porque você está no exterior, seu microfone está fechado. Vai ter legenda na fala dele, não? Boa. Só tradução. Eu gostaria para ter clareza qual a pauta de nossa Assembleia de Mobilização de hoje. Sim, senhor. Eu vou repeti-la aqui, Fernando, até comentei, mas realmente vale a pena a gente repetir, tá? Teve pessoas que entraram depois.
Bom, nós vamos tratar do seguinte: diagnóstico do processo de negociação do Sindreceita, problemas e alternativas. Tá? O processo de ruptura entre a DEM com as delegacias sindicais promovidos pela DEM, o processo de negociação salarial 2023-2024 e as saídas, ou seja, o que ainda pode ser feito sobre esse tema. Esses são os pontos que nós vamos tratar a partir de agora. Esclarecido? Mais alguém em dúvida? Maravilha. Bom, então, para dar sequência à nossa apresentação, depois desta apresentação, eu acho que nós podemos já tratar do item 3, Jaildo, sobre o processo de ruptura. O que você acha? Pode ser agora? Pode ser, Mazei. Tranquilo. Então, por favor. Boa tarde a todos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Jaildson Gonçalves, sou da Bahia, filiado do Sindreceita já há bastante tempo e fui delegado sindical de Salvador. Hoje sou presidente do SEDES da Bahia e conversando com os colegas nessa construção do consórcio de delegacias, pediram para que a gente pudesse dialogar com vocês nesta assembleia hoje sobre este processo que eu não chamo de ruptura, mas eu chamo de um processo de desconstrução. Por que que eu chamo de processo de desconstrução? Historicamente, o sindicato dos analistas tributários estava na vanguarda de alguns processos e outros, inclusive, nos seguiam ou tinham os analistas tributários, o Sindreceita, como farol. E, ao longo do tempo, essa desconstrução foi sendo feita e mais acentuadamente nos últimos anos. E eu costumo até de forma reservada dizer que é uma concepção metafísica de oposição, de perseguição, de quem não pensa como eu, de quem não age como eu, é meu opositor, é meu inimigo, é que levou a um movimento dentro do sindicato, primeiro de desconstruir imagens, pessoas, desconstruir trabalhos realizados. E, por fim, se a gente não ficar atento nesse processo, a última desconstrução será da própria entidade. Vejam vocês que, nesse processo, o atual presidente da Diretoria Executiva Nacional, no movimento de oposição ao seu vice-presidente, estão numa disputa na Febrafisco com duas chapas distintas. Veja, Mazei, colegas, que o que nós éramos antes, um farol de construção, nós levamos um processo, inclusive, interno para uma outra entidade que nos é irmã em atividades, em atuação. E, pasmem, se fosse uma disputa de ideais, de uma disputa no campo das alternativas, já seria bem razoável, ainda que fosse estranho para a gente. Mas esta disputa teve como consequência ações judiciais, demandas para que o processo eleitoral lá pudesse ir a cabo. Parou, o fruto de mais ações judiciais e talvez se realize nos próximos dias para se chegar ao veredito, ou seja, a apuração do resultado naquela entidade. Fruto, e eu digo, e aí deixa bem forte essa ênfase que eu quero dar, de uma discordância entre o atual presidente e o seu vice-presidente. Isto que eu chamo de desconstrução. Desconstrução, inclusive, das relações que tínhamos com outras entidades. E essa desconstrução leva a um descrédito, uma desconfiança, inclusive, da credibilidade que o Sindreceita tinha. Não só isso, mas aí,
Alguns meses atrás, isso só para deixar claro para os colegas do que estamos falando, a Diretoria Executiva Nacional, através de seu presidente, entendeu que um grupo de WhatsApp, tipo, estava transbordando, estava indo além do que deveria nos debates de ideias. E é claro que alguns pensam diferente da DEM. Isso não é mal. Mas a DEM entendeu que sim, fechou o grupo. Tipo, esse grupo não existe mais. Todos que estavam lá, dirigentes regionais, locais, nacionais, foram excluídos e o grupo fechado. Isso demonstra um comportamento que beira mais a relação litigiosa, odiosa, de conflito, do que de construção, de harmonia, de consenso. Afinal, somos todos nós analistas tributários e somos todos nós, e deveríamos, pelo menos, todos nós estarmos imbuídos de defender os mesmos ideais, ainda que pontualmente houvesse divergência. E é natural que a divergência é própria, inclusive, dos ambientes onde pessoas inteligentes, com liberdade de pensar e de pensamento, podem construir realidades diferentes. Se não fosse só esses dois exemplos, nós estaríamos ainda felizes. Mas dias atrás, o Conselho de Ética tomou uma decisão, emitiu uma resolução, e a Diretoria Executiva Nacional disse entender diferente e emitiu um parecer orientando que um outro órgão do sindicato agisse de forma contrária ao que o Conselho de Ética tinha decidido. E aqui eu abro parênteses, mas aí, colegas, para dizer que a ideia e a concepção da construção dos órgãos do sindicato é que eles sejam complementares e que um respeite o outro em sua atuação, exatamente para não haver esse conflito e para não haver a desagregação, a desconstrução de uma entidade que é una. Não se pode conceber uma entidade onde cada um quer chamar para si a autoridade de fazer o que bem entende ou que acha que é a melhor solução para a entidade. Até porque, e aí eu também dou ênfase a isso, até porque nós estamos numa entidade que é coletiva. E os ambientes coletivos próprios têm decisões e deliberações que têm que espelhar a maioria do seu corpo, do seu conjunto de componentes. Não exclusivamente a ideia de um pouco, de um grupo pequeno ou de uma única pessoa. Mas eu ficaria só aí nesses exemplos para demonstrar a desagregação, mas eu quero ir um pouco mais além. A AGN, realizada lá em Salvador, decidiu, por primeira vez, que nepotismo no sindicato não pode acontecer. E esta deveria ser uma decisão que já, de imediato, seria aplicada. Mas nós temos notícias que a DEM decidiu que, para os casos antigos de nepotismo, ela não se aplica, só aplica daqui para frente. Beira o absurdo. E aí eu estou dando exemplo de mais uma decisão de um órgão independente, o órgão máximo da categoria, que é colocado ao lado, à margem do processo, com interpretação que beira o absurdo. E tem mais. O CNRE, recentemente também, tomou uma decisão que dizia como determinado assunto deveria ser conduzido pela Diretoria Executiva Nacional. E aí que eu estou falando de uso dos recursos dos fundos, de todos os fundos. A DEM age diferente, faz demonstrações diferentes, sem atender a estas decisões. Ora, eu estou falando de decisões e comportamento de pessoas, de órgãos, que deveriam agir de forma ordenada, complementares, para defender os interesses dos analistas. Estes exemplos, a meu ver, bastam, são suficientes para mostrar a desagregação que, inclusive, ultrapassou as fronteiras do próprio sindicato, se fosse uma disputa interna, uma demanda interna, pensamento divergente internamente, não, que foi parar numa outra entidade da qual nós somos
associados. Nós somos vinculados, que é a Febrafisco. E eu quero dizer para vocês que, e já vou encaminhar para finalizar, mas é que o tempo hoje deve ser para os nossos colegas poderem opinar, inclusive, sobre esse processo, que, como eu disse, de desconstrução, mas eu quero, e aqui a exemplo do que tem acontecido no ambiente nacional, cunhar uma frase que é muito parecida de que uma que eu ouvi ontem, que é: a intolerância mata. A intolerância mata a credibilidade que o Sim de Receita tinha. A intolerância a pessoas e a ideias mata a vontade do filiado participar. A intolerância a pessoas e ideias mata a transparência, porque um pequeno grupo pode querer decidir tudo isoladamente sem que os demais tenham conhecimento. A intolerância mata as relações construídas no ambiente político, parlamentar, no ambiente com outras entidades. E se continuarmos neste movimento, colegas, Kleber, Sebastião, Mari, Fernando, Mazei, se continuarmos nesse movimento, a intolerância a pessoas e ideias matará a entidade Sim de Receita. E é disso que nós temos que cuidar. E é nesta lacuna de ambiente próprio, democrático, transparente, que surgiu o consórcio de delegacias. Exatamente para que os colegas pudessem vir aqui e poder falar. Poder discordar, inclusive, de nós. O que é próprio do ambiente democrático e transparência é a divergência. O que não é próprio é o ódio, é a segregação, é a criar obstáculos para que colegas possam exercer suas atividades nas entidades para as quais foram escolhidos. E aqui eu estou dando como exemplo o caso do vice-presidente Geraldo Seixas, que tem dificuldade hoje de exercer suas atividades lá, e não que eu queira fazer elogio ou crítica isoladamente a ele ou qualquer outra pessoa. Mas se fosse o Mazei, se fosse a Mari, se fosse qualquer um outro neste mesmo local, nós estaríamos fazendo a mesma crítica. Quero dizer que o consórcio foi construído nessa esteira de criar espaço democrático, respeitoso a ideias e pessoas, mesmo divergentes. Quero dizer que nós somos representante de delegacias sindicais e sedes, ou seja, nós somos o Sim de Receita. E para encaminhar para o encerramento, mas aí, colegas, eu quero dizer que de tudo que eu disse, eu tenho uma grande certeza. E eu quero dar ênfase a essa certeza que é: somos o Sim de Receita. Nós não somos a capitania de São Vicente. Obrigado, Mazei. Obrigado, Jaildson. Bem lembrado, fatos históricos aí, né? Bom, conforme a gente havia comentado, né, talvez nem todos estivessem presentes, a gente vai aguardar todos os assuntos serem debatidos para depois a gente abrir o debate, ok? Bom, para dar sequência a essa discussão, eu vou pedir para a Mari comentar um pouco sobre a questão da negociação salarial. Pode ser agora, Mari? Pode. Então, por favor, faça a apresentação. Obrigada. Estamos nesse item, tá? Obrigado. Ótimo. Muito obrigada, Mazei. Para quem a gente não comprometeu, boa tarde, sejam bem-vindos, especialmente aos colegas de Belo Horizonte, de Minas, que estejam presentes. É sempre um prazer conversar com vocês. Vou tentar também ser rápida para a gente preservar o nosso tempo de debate e não extrapolar muito do que a gente define como um tempo de duração da Assembleia. E aí eu queria pegar para falar do que eu pretendo, o exemplo da brincadeira que a gente estava fazendo aqui no comecinho, antes de começar a Assembleia, com os jingles da publicidade, né? Com peças antigas de publicidade. Eu atuei um tempo lá nos apriscas eras na publicidade e hoje atuo um pouco na comunicação, e eu fico muito impressionada se a gente
fizer uma comparação de complexidade entre o que era a atividade nos tempos do jingle lá das casas pernambucanas, desculpa, deixa eu desligar o celular aqui, colocar no silencioso, desculpa. Pronto. E o que é a complexidade hoje, né? E aí eu trago isso para a nossa realidade sindical, porque quando você observa uma área como essa, né, é uma coisa inacreditável. Alguém da publicidade dessa época não conseguiria atuar hoje, né, devido a essa complexidade. E aí, diante desse ótimo diagnóstico da desconstrução, gostei da palavra, Jailson, que o Jailson traz, do nosso sindicato, eu queria trazer exatamente esse ponto, o da complexidade, né? As questões políticas, sindicais, sociais que a gente vive hoje são extremamente mais complexas. Então, uma negociação sindical, só para pegar um exemplo, que se fazia com pressão ao patrão, né, que no nosso caso é o governo, que tinha uma regra bem definida, você levava uma proposta, aceita ou não aceita, então os funcionários vão fazer greve, vão pressionar, era basicamente as variáveis envolvidas, né? Pensem nessa mesma situação hoje, mesma situação de complexidade hoje, com trabalho remoto e a complexidade política de um governo que é o nosso patrão do outro lado da mesa. É muito mais complexo. E por que eu trago isso? Porque esse diagnóstico que o Jailson faz, ele tem um fator que é da democracia, né, como ele traz ali, da morte da democracia e de uma série de coisas, mas ele também tem um efeito prático imediato na nossa vida e nas nossas bandeiras, nas nossas pautas de categoria. E aí trago como exemplo a questão da última negociação salarial que nós fizemos. Vejam, dentro dessa complexidade, nós temos hoje, acho que 19 diretores na Diretoria Executiva Nacional, na DEM, até porque nesse processo de desconstrução, nós tivemos também várias renúncias na DEM, né? Salvo engano, foram 3 renúncias. Então, o número de pessoas é ainda menor. É impossível a gente pensar que nessa complexidade que a gente vive, 19 cérebros, e a gente sabe que nem todos estão diretamente envolvidos lá no processo de debate e tudo mais da DEM, consigam pensar, traçar cenários e diagnósticos e estratégias melhor do que, por exemplo, os 77 delegados sindicais e suas diretorias do país inteiro. Então, isso, gente, assim, falando bem claramente, é uma burrice, né? Porque quando você tem essa disponibilidade de pessoas que são engajadas, os delegados sindicais são engajados, os SEDs, né, os conselhos estaduais, são engajados. É exatamente a base mais politizada, que mais participa, se interessa e que está à disposição exatamente para influenciar e para contribuir nessa complexidade, né? Então, esse processo de desconstrução tem esse efeito muito prático na nossa vida. E, como exemplo, eu pego a negociação salarial que a gente fez no ano passado. Como vocês sabem, a gente acabou aprovando na mesa de negociação, que veio encaminhado para a diretoria, para a base, indicado para aprovação pela diretoria nacional, Diretoria Executiva Nacional, um reajuste zero no vencimento básico. Ah, mas nós tivemos reajuste no bônus. Ok, se a gente for ver o reajuste que os ativos tiveram entre bônus, aumento no bônus e aumento no vale alimentação, deu em torno de 24%, que é mais ou menos aí uma média do que foi dado de reajuste para a maioria das categorias do serviço público, apesar de ter algumas que tiveram bem mais. Mas quando nós vamos olhar nossos aposentados, eles não têm vale alimentação, e para quem tem 10 anos de aposentadoria, o bônus deles se resume a mais ou menos 8% do bônus dos ativos. Então, esses 24% foram, no caso dos colegas aposentados, aplicados sobre 8% do salário.
do bônus, e não sobre o total, como foi o nosso caso. Ou seja, nós temos metade da categoria, como o Mazei mostrou, os aposentados são mais ou menos metade, né? Se juntar os pensionistas, até um pouco mais da metade, receberam quanto efetivamente de reajuste? Muito menos. E aí, por que eu trago esse exemplo? Porque entre as delegacias sindicais, a gente é capaz de citar pelo menos uma metade das direções das DDS que apontavam o absurdo estratégico da gente aprovar na categoria uma negociação de reajuste zero, apostando que depois isso seria tratado na mesa específica de negociação, que a gente já sabia, conforme deixaram muito claro os convidados que a gente teve nas outras duas assembleias aqui, o presidente da FONACAT, que é o Fórum das Carreiras Típicas de Estado, e o secretário-geral da Condicef, o Sérgio Ronaldo, que traçaram o histórico das negociações e deixaram muito claro que o governo não trataria de reajuste salarial nas mesas específicas, que as mesas específicas eram apenas para tratar questões não remuneratórias. Então, no momento que a ADEM encaminha para a categoria um reajuste zero no vencimento básico, que se reflete para os aposentados num reajuste insignificante, estrategicamente você está, sim, assumindo, aceitando que você não dará reajuste para metade da categoria, praticamente. Né? Isso é um exemplo prático de um pequeno grupo parece um principado, né? Um pequeno grupo de gênios que não querem ouvir o restante dos seus órgãos sindicais, gente. Nós estamos falando de órgãos sindicais, né? As delegacias são órgãos do sindicato. E esses quase metade de delegados que alertavam para o risco que era a gente aceitar e levar a categoria a aprovar aquele reajuste zero, delegados sindicais que apontavam o risco disso, e nós estamos vendo agora o risco efetivo, porque as nossas chances são mínimas. E para encerrar, como eu fiquei incumbida aqui das más notícias, as possibilidades que a gente tem de reversão, elas existem, mas são muito pequenas, né? A primeira, inclusive, nós já fomos derrotados, que foi a tentativa de colocar na lei que aprova o orçamento público nacional uma emenda que reservava uma parte, que era 9%, aumentava em 9% a reserva de verbas, de rubricas do Fundaf, para que pudesse ser usado no reajuste do vencimento básico. Essa foi uma emenda que o sindicato apresentou. Na lei de aprovação do orçamento, foi aprovada a semana passada e a emenda não foi acolhida. Então, foi uma primeira derrota. A gente ainda tem uma emenda agora na medida provisória que trata do pacote de reajuste de todos os servidores que foi negociado ano passado. Essa emenda pede um reajuste de 19% no nosso vencimento básico, nosso e dos auditores, né, que é o mesmo valor que foi dado à AGU. Essa medida provisória, inclusive, ela está para cair, né, para caducar por causa do prazo, então o governo deve apresentar um projeto de lei no lugar. Né? É uma possibilidade, mas muito pequena, porque tem questões legais e questões políticas envolvidas. A questão política o MGI já declarou que reajustes foram tratados na Mesa Nacional de Negociação, que já foram encerradas, e as categorias aprovaram o que saiu de lá, como fizeram os analistas e também os auditores da Receita. E tem um problema mais técnico-jurídico, que o colega Geraldinho certamente pode falar melhor, que o pessoal chama de vício de iniciativa, né? Que só o executivo poderia apresentar emendas ou normas que impliquem em reajustes salarial dos servidores federais e que o legislativo não poderia fazer. Então, o quadro é muito complicado, muito difícil, e para mim é muito claro
que esse exemplo que a gente trouxe do desastre que foi a negociação salarial do ano passado é um resultado dessa desconstrução que o Jailson apresentou para a gente. Então, é isso, pessoal. Desculpa aí, falei 8 minutos, queria falar menos, 9. Muito obrigada a todos por ouvir. Obrigado você, Mari. Foi ótimo, importante esses esclarecimentos. Jailson, você pediu a palavra? Mas deveria dar a Mari a honra de falar disso. O governo acena com a possibilidade de mandar o PLP, como ela disse, acabou de dizer, e há boatos de que o MGI pode encaminhar uma proposta, talvez, no sentido de compensar eventual aumento do vencimento básico com o bônus de eficiência. Tá. Por que que eu digo, eu quis falar deste assunto? Isso está circulando agora nos grupos e eu recebi uma mensagem nesse sentido. Existe uma proposta a ser debatida no próximo CNRE, que veio lá da base de Salvador, que, se aprovada do CNRE, demanda que a DEM discuta com o MGI de fato a existência desta possibilidade. Não estamos neste momento dizendo de que deva aceitar ou não aceitar, mas precisamos saber da realidade da proposta e da possibilidade de ela vir se materializar em uma negociação. Daí eu chamar a atenção para esse fato, porque ele é relevante e a categoria, os colegas que estão aqui, precisam externar suas opiniões para os seus delegados, presidente de sedes e a própria diretoria executiva nacional, para que não se deixe de analisar esta ou outra proposta de forma ampla e transparente. Se vier a proposta do governo federal, devemos sim. Delegacias, sedes em assembleias e reuniões de CNRE e até mesmo a GNU terá liberdade, o filiado, de opinar se é favorável ou se é contrário. Nenhum grupo, por mais privilegiado e iluminado que seja, pode decidir isso isoladamente em reuniões mais reservadas. Obrigado, Mazei. Obrigado, Jailson. Informação importante. Bom, antes de abrir para o debate, eu vou pedir para o Geraldinho, nosso presidente lá do SEDES e da delegacia sindical, né? Delegado sindical lá de Florianópolis, tratar do último tema, que é a dificuldade, né, Geraldinho? São as saídas, né? O que ainda poderá ser feito sobre essa negociação. Então, por favor, você está com a palavra. Obrigado. Obrigado, Mazei, né? Sou Geraldo Paes Pessoa, sou presidente do SEDES Santa Catarina e delegado sindical de Florianópolis, tá? Olha, falar sobre saídas é muito pretensioso, então a gente vai querer fazer algumas provocações, porque a parte mais importante é ouvi-los, tá? Então, eu vou procurar também não me alongar muito, mas, seja, fazer algumas provocações. Eu vou começar pelo final, quando a Mari tratou do vício de iniciativa, né? Adianta fazer emenda? Se fizer emenda, resolve? Então, a gente não pode vender ilusões para a categoria. Tá? Por quê? Quando se faz uma emenda num projeto, seja, de um tema que é de iniciativa privativa do executivo, há vício de iniciativa, especialmente se ele impõe aumento de despesa. Agora, se houver um grande trabalho político, aí são as nossas saídas, né? A expressão trabalho político, porque envolve trabalho no legislativo, trabalho parlamentar e trabalho também no executivo e às vezes até no judiciário. Então, se houver um grande trabalho político, né, ou seja, mesmo um ato com vício de iniciativa, isso pode ser saneado, isso pode ser regularizado, né? Porque se o parlamentar faz uma emenda e essa emenda é combinada com o governo não vai vetar. Então, mas isso requer o quê? Um grande trabalho político capilarizado entre as nossas muitas lideranças país afora, tá? Então nessa esteira de fazer provocações, né? Então, nossas lideranças estão sendo provocadas, estão sendo instigadas a agir,
a gente tem esse trabalho organizado. Então, essas são provocações para a gente refletir, né? O sindicato ela é uma estrutura muito cara para os analistas, tá? Porque ela serve de instrumento de defesa, resistência e também serve para avanços, valorização e dignidade de todos que fazem parte do cargo. Quem dirige o sindicato está lá transitoriamente, porque ele foi eleito pelos filiados para estar a serviço desses objetivos, ativos e aposentados. Ele não está lá para estar a serviço só de ativo ou só de aposentado, de ativos e aposentados. E também de pensionistas, que eles também são filiados, né? São nossos entes queridos. Se eu sofrer um acidente, se o Mazei sofreu um acidente, se a Mari, então, e nós tivermos dependentes, eles serão nossos pensionistas, tá? Então a gente os quer bem na nossa falta. Então o sindicato ele se presta para tudo isso. E o sindicato ele tem que, para oferecer saídas, ele tem que ser um catalisador dos mais diversos anseios. E para isso ele tem que estar preparado e profissionalizado. Acho que essa é a expressão mais apropriada. Porque só assim a gente tem força de reação. Ou seja, a gente não pode ter força de reação no improviso. É possível, pela maturidade que nós já alcançamos no seio da categoria de seus dirigentes, pela nossa maturidade política, a gente estar preparado para contingências. Então, mas para isso tem que ter uma estrutura profissionalizada e preparada para tal, tá? Houve uma situação, fruto daquilo que foi exposto pela Mari e pelo Jailson, de inconformismo natural com a nossa estrutura sindical. Porque havia um grupo de dirigentes sindicais que se comunicavam com o presidente via grupo de WhatsApp. Hoje isso não existe mais. Então, não existe mais a comunicação da nossa, ou seja, do nosso presidente com todos os seus delegados sindicais para fazer debate, para aprofundar temas e tudo mais. Então, e essa estrutura ela é necessária porque o delegado sindical está mais perto do filiado para poder operacionalizar saídas estratégicas quando assim for necessário, tá? Então, tudo que eu falo, meus amigos, colegas de trabalho, colegas aposentados, colegas pensionistas, né, não é para ser do contra. Ou seja, a gente viu que a estrutura não estava funcionando bem, nós tentamos, via os órgãos deliberativos, com resoluções, fazer a estrutura funcionar bem, nós tentamos na AGN com algumas resoluções, e mesmo assim não foi suficiente, porque nós temos várias resoluções dos nossos órgãos deliberativos descumpridas. Então, esse inconformismo natural gerou o que a gente chama de consórcio de delegacias sindicais. Ou seja, só aqueles dirigentes sindicais que se aproximaram primeiro por afinidade, depois por interesse em prol do bem da categoria. Então, isso foi tomando corpo. Tá? Mas esse grupo de delegacias sindicais ele não quer romper com a institucionalidade, porque a estrutura sindical tem seus papéis, eles têm que ser respeitados. Quem nos representa é a direção nacional do sindicato. Então, num trabalho político, que alguns chamam de trabalho parlamentar, ele tem que ser coordenado por quem está lá em Brasília para fazer o trabalho. E nós devemos ser chamados para ajudar sempre. Porque senão a gente não tem capacidade e possibilidade de reação, tá? Eu ouso dizer, né, que nossos quadros, tá, dos analistas tributários, nós temos os melhores quadros da administração pública brasileira. E a gente precisa resgatar essa autoestima. Por isso que a gente quer valorização, porque nós temos os melhores quadros. E nós temos que aproveitar esses melhores quadros da administração pública brasileira para produzir boas saídas. Tá? E como é oportuno, né? Ou seja, a produção de saída aí é pretensioso, eu queria dizer as saídas para vocês, apenas trouxe algumas pitadas para a gente poder, no debate, ir construindo alguma coisa. Tá? Por isso que é tão oportuno ouvi-los, né? Porque dessa união qualificada que a gente representa, a gente vai reduzir riscos para o futuro. Tá? E o analista tem que voltar a sonhar. Tem que voltar a sonhar com melhor salário, tem que voltar a sonhar que pode ter uma relação remuneratória de 90%, de 95%, de 80% do salário do auditor, e por que não? Nós exercemos tantas atividades complexas, tem que voltar a sonhar em melhorar o nosso marco regulatório, porque a gente pode dar um pouquinho mais para a administração pública. Não necessariamente a gente quer ser auditor,
mas a gente, pela qualidade dos nossos quadros, a gente pode dar um pouquinho mais ao serviço do país. E quando a gente volta a sonhar com valorização da atividade e da remuneração, a gente joga esperança para o futuro. É claro, se a gente não voltar a sonhar hoje, a gente não conquista nada amanhã. E parece que nós perdemos essa capacidade de sonhar. Então, é isso que a gente instiga vocês a... E aí eu vou encerrar por aqui, tá? Porque é muito legal ouvi-los, né? Porque isso nos agrega tanto na construção desse projeto que a gente quer fazer com a categoria. Valeu, Geraldinho, obrigado. Obrigado pela explanação. Realmente achar saídas é o caminho da construção, né? Temos que construir as saídas e aí o trabalho é coletivo. Bom, pessoal, a partir desse momento, então, nós estamos abrindo as inscrições. Nós vamos passar a palavra à medida na ordem que elas forem feitas, ok? E nós já temos alguns inscritos, o pessoal está rápido aqui. Então, eu vou começar com o Tarcísio. Tudo bem, Tarcísio? Você está com a palavra agora. Seu microfone. Boa tarde a todos e todas. Bom, eu vou fazer alguns questionamentos aqui, direcionados a alguns de vocês que fizeram alguma explanação. Começando com você, Mazei, que falou um pouquinho da estrutura orgânica, vamos dizer assim, do sindicato. Mas eu acredito que tem mais, pelo menos, duas coisas que seria interessante colocar nessa estrutura, que são duas comissões organizadas, que é a Comissão de Mulheres e a Comissão de Aposentado, que representa aí um contingente de quase todo o sindicato, e que vai ter um papel importantíssimo nesse processo de construção, da mobilização e de tudo mais, né? Então, seria bom que, na hora que fosse replicar isso, né, além daquela estrutura orgânica que você colocou, também citasse essas duas comissões aprovadas e hoje faz parte do nosso sindicato. Essa seria a primeira coisa que seria, se achar interessante, falar sobre isso que você não falou, certo? Bom, um pouquinho aí agora eu queria falar para Mari, também uma outra coisa que a gente tem que ter bastante clareza, porque a gente criou um consórcio, certo? E a gente é bombardeado o tempo todo, tá? Inclusive da gente não fazer aquele papel, vamos dizer assim, de mobilização junto com a aprovação da categoria. E quando a categoria aprova alguma coisa, certo? A gente tem que fazer todo o esforço para que aquilo que foi aprovado pela categoria seja colocado em prática, né? Então, nessa questão que Mari tinha colocado, eu gostaria que fosse uma coisa mais esclarecida. Dentro da negociação que foi feita com o governo, na mesa nacional de negociação, ou até antes, ou em momentos com o governo, foi ou não foi apresentada ao governo a nossa pauta de reivindicações. A DEM discutiu com o governo, certo? A nossa pauta de reivindicações ou não. Isso aí também era importante a gente ter essa clareza e se discutiu a nossa pauta, o que foi apresentado para o governo, né? Isso aí também é importantíssimo para a gente, que está sendo muitas vezes desconstituído, vamos dizer assim, por eles, tá vendo? Certo? Que a gente tem muita clareza nisso, nesse outro ponto aí, tá? Terceira coisa que eu acho importante a gente vencer também é que a gente está... Assim, outro seria... aí seria já para Geraldinho, que Geraldinho, na fala dele, colocou um pouquinho das saídas, colocou um pouquinho... E também seria interessante a gente ter muita clareza aí o que a categoria aprovou nas suas instâncias máximas, vamos dizer assim, de AGN, vamos dizer assim, de CNRE, e que tem sido boicotado ou não implementado, digamos, pela DEM, tá? Porque isso, inclusive, é um dos motivos que tem nos levado, vamos dizer assim, a criar esse consórcio como uma alternativa, tendo em vista DEM e seus órgãos lá de cúpula lá, não implementarem aquilo que a categoria decide. Também seria importantíssimo isso. Mas, para concluir aqui, eu tenho que dizer que toda vez que tem um processo de mobilização, a gente tem que fazer uma análise de como é que está a mobilização. Esse é um dos elementos fundamentais para você dar ânimo, dar coragem, certo? Tirar o esforço maior, vamos dizer, nossos colegas de participar de uma mobilização. Como é que está a nível nacional hoje a mobilização? Existe
Fiz essa pergunta anteriormente e torno a fazer. Nós estamos dentro de um Dia Nacional de Mobilização. Está existindo ou não está existindo mobilização? Que a gente está conversando, discutindo esse ponto. Esse é o ponto de partida para a gente ver. Tem condições de chegar a pegar e continuar com a mobilização ou não? Se não, se decide de tal forma que não tem mobilização nenhuma, acabar com a mobilização. Leva para a categoria aprova, tendo em vista que foi um fiasco, foi um fracasso a mobilização, vamos encerrar isso para essa forma importante que a gente tem não seja ela desacreditada. Ok? Obrigado. Obrigado, Tarcísio. Já respondendo a sua questão, acatado, acho que essas duas comissões devem mesmo fazer parte. Lembrando que esse trabalho não é meu, é o trabalho da coordenação, né? Esse apanhado aí, a Mari fez praticamente sozinha, então é importante, mas eu acho que a gente pode acrescentar essas duas comissões sim na estrutura, mesmo ela não sendo estatutária. Perfeito. Quem gostaria de responder na próxima linha, eu acho que foi a Mari. Mari, Sim. pode responder o Tarcísio? Rapidinho, Tarcísio, veja você que inclusive no penúltimo CRE extraordinário, eu participei como observadora e tive a oportunidade de ouvir um pouco sobre essa discussão lá. Do ponto de vista assim legal, as nossas pautas estatutárias são construídas no Conselho Nacional, né, no CNRE, elas são, no ano que tem a GN como esse ano, elas podem ser tratadas lá, como o ano passado, a pauta reivindicatória pode ser tratada lá e depois ela deve ser submetida à categoria em Assembleia Geral Nacional Unificada para aprovação, como nós fizemos no começo desse ano ou no final do ano passado, aprovamos em AGNU, né? Então, para todos os efeitos, se você pegar a nossa pauta, tem lá, reajuste salarial, né? Está lá na pauta aprovada. Agora, e de novo a gente volta aí àquela situação das coisas negociadas de forma um pouco transparentes. A gente não sabe exatamente o que se negocia na mesa de negociação, né? Por exemplo, quando se discute a questão do reajuste salarial, e aí eu vou falar de uma impressão, eu não tenho nenhuma informação concreta que confirme isso. E até pelo que eu ouvi dos colegas, do próprio pessoal da diretoria nacional, nesse CNRE que eu participei, a impressão que eu fiquei é de que sequer foi levada para a mesa de negociação a questão do reajuste no vencimento básico. Se negociou apenas para que o bônus fosse regulamentado. Posso estar errada? Posso, porque eu não estava lá e essas informações não circulam. Mas a impressão que eu fiquei muito forte foi nesse sentido. Não foi, e é uma pauta que sim estava, é um tema que estava na nossa pauta reivindicatória e não foi posta na mesa de negociação o reajuste do vencimento básico. Foi a forte impressão que eu fiquei. Obrigado, Mari. Jaildson e Geraldinho estão inscritos, então nas falas deles eles podem fazer algum tipo de comentário sobre o que foi levantado pelo Tarcísio. Falando nisso, seguindo as inscrições, Jaildson é o próximo, depois a Priscila. Jaildson. Há dois aspectos que eu vou abordar, então, Mazei. O primeiro é este, foi a pergunta de Tarcísio. O segundo é para complementar a fala do Geraldo Paes. Nos próximos dias, nós vamos informar a Diretoria Executiva Nacional a criação de um grupo de trabalho político de lideranças do consórcio de delegacia, pedindo a eles que nos oriente e que nos dê trabalho, e a pauta que devemos defender de forma prioritária, a nosso ver, é remuneração, para que a gente possa contribuir para que a categoria tenha esta reposição de perda inflacionária ou que seja negociado algo neste sentido. Estamos falando especificamente de vencimento básico. Uma das saídas que nós encontramos foi essa. E por que nós faremos isso direcionado à Diretoria Executiva Nacional? Não queremos subverter a ordem estatutária. Quem tem competência é a DEM, e o que nós podemos fazer e vamos fazer é oferecer alternativas para contribuir que esse processo seja levado a cabo e que atenda os interesses da categoria. Então, o Geraldinho, não sei se ficou claro da fala do Geraldinho, eu estou complementando para que fique bem claro isso.
e que colegas de todo o Brasil possam, se tiverem interesse, se tiverem contatos políticos, possam contribuir e estão abertos a reservadamente ou no grupo mandar mensagem dizendo que quer participar ou que tem contato, que pode marcar audiências para que a gente possa, de forma harmonizada com a Diretoria Executiva Nacional, contribuir para que esse investimento básico seja reajustado ou que haja uma negociação que atenda aos interesses da categoria. Esta é uma pergunta. A outra para o Tarcísio na negociação que resultou na regulamentação do bônus de eficiência e que jogou de forma que a categoria ou que a Diretoria Executiva Nacional entendeu que jogou para uma mesa específica a negociação da nossa remuneração, deixa claro, e aí não deixa claro que a Diretoria Executiva Nacional entendeu de não discutir a nossa pauta de reivindicação na mesa geral. Tanto fez assim que jogou para uma mesa específica que não veio a ser instalada. Este erro, este equívoco ou esta opção só poderia ter sido adotada se a base tivesse sido consultada para decidir se era essa mesma a opção da categoria. Eu tendo a acreditar que a categoria não faria esta escolha. Mas não podemos tentar legislar sobre o fato passado. Temos que pensar, então, que temos a oportunidade de, no próximo CNRE, discutir com a proposta que está vindo de Salvador, se o governo fizer esta proposta, como deverá agir a Diretoria Executiva Nacional com base na opinião da categoria, que deve, inclusive, manifestar sobre isso em AGNU. Não, e eu volto a repetir, isso para a gente é importante. Não se pode decidir algo tão importante a porta fechada com meia dúzia de pessoas. Obrigado, Nazir. Obrigado a você, Jailson. Bom, dando continuidade às inscrições, Priscila, você, depois Fernando Jorge. Eu tenho duas coisas para destacar aqui. A primeira é o seguinte: o que o Jailton falou da compensação do vencimento básico com bônus já é um assunto antigo, que vem desde o início da nossa greve. O governo colocou isso, o MGI, depois o Barreirinhas referendou, teve até valores no CNRE. O diretor da DEM, Fabiano, falou alguma coisa que eu não entendi muito, que ele falou correndo, acho que puxaram o microfone dele para ele não continuar falando, não chega para lá, ele foi em 0,80 de 1 para cada percentual de bônus, 0,80 de reajuste, negócio assim. Ou seja, teve até valores ventilados pelo governo, né, nessa proposta. Só que isso nunca veio para a categoria. Depois disso, nós já fizemos inúmeras AGNU, e nenhuma delas a direção do sindicato colocou essa que não seja a proposta. Mas existe essa. Então, a gente, é o que o Jailton falou, acaba a gente olhar, né? E isso é besteira, gente? Nós vamos perder daqui e ganhar dali? Não. Ninguém, é uma proposta que ela é igualitária, todo mundo ganha dado e ativo. Porque a única coisa que é igual para todo mundo é reajuste salarial. A única coisa que é justiça é reajuste salarial, porque é igual para todos, para aposentados e para os companheiros da ativa. Então, isso tem que ser analisado pela categoria. E aí, quando for para ser analisado, eu acho que eu vou defender assim até hasta la muerte. Outra coisa que eu queria falar também é com relação à nossa mobilização. E a importância de a gente ter comandos locais e comando nacional. Aí é difícil a gente não se reportar, né? A gente tem, por exemplo, o Sindifisco, que tem o seu comando nacional, que participa das mesas de negociação. E olha a importância de um outro fórum participar. A gente não estaria nessa dúvida se a pauta de reivindicação foi apresentada ou não.
Porque mesmo que a diretoria do Sindifisco fale que foi, o comando estava lá e fala que não foi, então isso assim, traz uma transparência maior à existência do comando, além do seu papel principal, que é realmente mobilizar a categoria. Mas é importante, e olha, eu já participei de Sindicep, de Condicef, de CUT, eu nunca vi um sindicato mobilização e fosse tão é feito mobilização. Se não criar comando, a coisa não vai. Então, é muito, muito estranho essa resistência, né? Essa mesma resistência que tem aos comandos, às comissões que são criadas para ajudar, como das mulheres, né? Parece que tem medo de perder protagonismo, ou tem medo de ser desmentido, não sei. Mas é muito estranho preferir não investir na mobilização do que criar um comando de mobilização. E é claro, tem que ter o comando nacional de mobilização para estar junto, participando das negociações, e também os comandos locais, por DS, por SEDES. Então, seria isso. Eu espero que todo mundo tenha me escutado, porque eu vi aqui uma reclamação de que o meu áudio está pipocando. Deu alguns cortes, sim, mas acho que o grosso a gente entendeu exatamente o que você quis dizer, sim, Priscila. Eu Ou posso seja, resumir no chat. Tá. o coletivo não está sendo respeitado, mas é isso sim. Eu vou pedir permissão para o Fernando e passar a palavra para o Geraldinho fazer essa inversão, porque ele se inscreveu justamente para responder o Tarcísio e para não ficar muito distante. Agora você que está pipocando. Acho para Para todo mim, mundo ou não. só para ela? Aqui tá Então bem, esse é aqui tá sinal. bem. É. Priscila, Aquela- desliga a sua câmera, talvez que se a sua internet estiver ruim, você vai ouvir melhor. Falaram tanto para ligar a câmera, agora você quer que ela desligue. Assim ela vai ficar chateada. Estou brincando. Vamos lá, Geraldinho, assume e depois eu passo para o Fernando. Vai lá. Certo. É que o Tarcísio pediu o exemplo de uma resolução não cumprida, tá? Então tem uma que é muito oportuna, que a gente até talvez vá tratar dela no próximo CNRE, que é a resolução, se eu não me engano, a resolução 15, né? E ela veio lá da Bahia, tá? Menos na minha memória, ou veio da Bahia ou veio lá de Maceió, tá? É que eu não tenho ela em mãos, né? Mas eu lembro que essa resolução não foi cumprida, e essa resolução ela é muito importante, porque num momento em que a DEM dizia que não tinha recursos para defender a categoria, essa resolução foi a saída que nós oferecemos à nossa direção nacional, porque ela dava recursos para tocar as principais atividades, né, para defender o analista. Porque ela recompunha o saldo das nossas contas, poderíamos tocar as comissões, né? Então, essa resolução dava uma saída e depois ela foi ratificada na AGN Salvador. E houve uma confusão, né? Ou seja, aí se provocou uma GNU para brigar com uma resolução que resolvia o problema, que era a falta de recursos para defender a categoria. Então, isso é algo para se pensar, para se refletir, né? Porque essa resolução 15, ela realmente recompõe os nossos fundos e permite que, sem desconto extra, né? Eu pessoalmente, eu não sou contra desconto extra desde que haja necessidade. Essa resolução 15 mostrava que não havia necessidade, porque recompunha os saldos para a gente fazer os enfrentamentos que estavam É do por lado aí, ali. tá? Então, tá? Quanto à pauta reivindicatória, ela há muito tempo ela não é entregue, eu diria, tá? Por quê? Porque essa indagação eu já fiz algumas vezes à direção nacional, né? E a resposta que eu tenho é que estão esperando a mesa de negociação para entregar a pauta reivindicatória. Pauta reivindicatória não pode esperar. Se não tem mesa, a gente vai entregar ao governo. A gente entrega ao ministro do MGI, entrega ao ministro da Casa Civil, entrega ao ministro da Fazenda, entrega ao secretário da Receita, mas entrega. Pauta reivindicatória aprovada em deliberação da categoria tem que ser entregue. Porque como é que nós vamos agir no trabalho político para implementar uma pauta reivindicatória que nem sequer foi entregue? Isso cria uma dificuldade até para as nossas ações e para a categoria voltar a sonhar realmente, tá? Então, esses dois pontos, né? Eu teria outra coisa para colocar, mas para não ocupar o tempo demais de vocês, vou para a filinha agora, tá? Isso foi só em resposta ao Tarcísio, tá? Obrigado, Geraldinho. Se inscreve de novo. Geraldo Paes.
Agora sim, Fernando, por favor, você. Boa tarde, colegas. Fernando Jorge, delegado sindical da DESC Rio de Janeiro e presidente do SED Rio de Janeiro. Eu acho que a palavra melhor define esse debate que nós tentamos construir aqui é a da Mari, é o grau de complexidade. Nós vivemos hoje uma situação no sindicato de uma forte centralização, uma verticalização da estrutura sindical. Isso prejudica muito, como o Jailson disse, isso mata a nossa capacidade de formulação de soluções, isso afasta a base das questões de categoria e das questões do próprio sindicato. Isso dificulta muito nossa vida. E é uma solução que nós construímos e nos trouxe algum alento é reunir essas pessoas que buscam soluções, né? Fizemos isso na ADI, um termo que eu usei, que a ADI não gostou muito, foi fizemos botar a ADI nos trilhos. E foi feito. Fizemos isso em 2023. Em 2024, fizemos isso com o PLP 68, que a DEM alegava que aquilo não trazia prejuízos para a categoria. E estão em conjunto de 30 e tantas projetos de lei complementares que têm natureza constitucional, e o da mais importante é a nossa antiga LOF, que agora se chama de LOAT. Nós precisamos tratar disso. E a estrutura sindical precisa ter capacidade de tratar disso. O sindicato, o Geraldinho colocou, a finalidade do sindicato é nos defender, defender a nossa categoria e formular soluções. E nós precisamos achar caminhos para isso. O nosso foco aqui é a questão salarial. De novo, isso nós não temos uma estratégia. Se cometeu o equívoco com pouca fundamentação, pouca discussão, pouca análise, se cometeu o equívoco em abril de se abrir mão de discutir uma negociação mais ampla em relação ao vencimento básico e a regulamentação do bônus, que se esperava já há 7 anos, na esperança que se abrisse uma mesa específica de negociação. Ela não ocorreu. O governo entende que o aumento para a nossa categoria já foi dado, a recuperação das perdas foi feita através do aumento do bônus. É um equívoco esse entendimento do governo? É, mas é um entendimento do governo. Qual foi a saída que o sindicato teve? Chamar a GNU e entrar no movimento de greve. Chamou em novembro, uma pauta específica, mesa específica de negociação, acho que emendas ou PELOA. Não foi aprovado pela categoria. Chamou em dezembro, foi aprovado pela categoria. Quando eu digo aprovado pela categoria, é em torno de 600 filiados ativos que votaram a favor da greve. Sequer foi comunicado à administração, ninguém fez nada, era meados de dezembro, aquilo era um absurdo. E, de novo, para abrir a mesa específica, tratar da questão da norma de execução da SUCOR e da emenda que estava no PELOA. Em janeiro, se afastou a emenda do PELOA, o PELOA acabou sendo jogado para março e começou a se apresentar a possibilidade de emendas no projeto de lei dos acordos feitos com 38 categorias em suas mesas específicas que ocorreram em 2024, se sentaram em torno de 46 categorias, 38 acordos foram feitos, isso vai resultar na medida provisória que foi apresentada, que talvez se transforme em projeto de lei, porque está perdendo prazo. Essas emendas teriam até uma viabilidade maior, porque elas partiriam de um entendimento com o governo. E, segundo o Sindifisco, segundo o nosso superintendente lá da Sétima, é isso que fundamenta o movimento grevista dos fiscais e o nosso. Foi perguntado aqui, não há movimento paredista ou de mobilização de nossa categoria. Por quê? Ela não tem convicção, não tem clareza do objetivo. Por que eu estou parando? E qual o custo de eu parar? Então, ninguém está parando. Poucos fiscais estão parando, estão tentando intensificar agora, e eu não tenho conhecimento de analista que tenha parado. Não tenho conhecimento. Esses erros vão se acumulando, só que as questões vão avançando e os perigos vão aumentando. Agora se fala, nós perdemos a emenda, porque ela tinha muito pouca possibilidade, teria que ter um consenso entre os interesses que estão no Congresso, no PELOA, entre o governo, interesses corporativos e do próprio Legislativo, que tem lá suas emendas impositivas, para fazer passar uma emenda que nos favorecesse em relação ao vencimento básico. Ela caiu, o relator não aceitou por vício de iniciativa,
Agora restou para o Peloa pouca chance de ganhar alguma coisa no vencimento básico. Ainda temos em andamento a questão do projeto de lei, ou a continuidade da medida provisória para embutir ali um reajuste no nosso vencimento básico, que seria 19% em duas parcelas. Só que a gente começa a ouvir, e isso me preocupa, e juntando a isso, essa GNU foi convocada agora, uma GNU para março, agora só se fala em abertura de mesa específica. É uma coisa meio a destempo, não condiz com a realidade, porque o governo já disse, só abrirá as mesas específicas quando fechar a mesa geral, que abriu agora em janeiro. Então, ele só pretende abrir mesa específica em junho, julho, e sem negociação de salário. Sem negociação de salário. Porque toda negociação de salário já foi efetivada em 2024. Essa perspectiva. Aí você chama a categoria para uma greve, para uma mesa específica, abertura de uma mesa específica de negociação, que só irá ocorrer em julho. Não tem sentido, alguma coisa não está funcionando. Então, quando nós nos movemos para tentar colocar a DEM para cumprir sua competência, seu papel, porque o que eu sempre falo para a DEM, a competência ela tem duas naturezas, o direito de fazer e a obrigação de fazer. E a obrigação da DEM é coordenar até a formulação, análise e aplicação do que é deliberado pelos órgãos do sindicato. Então, a gente precisa discutir. Se eu ouço do Sindifisco que talvez tenha um projeto de lei específico para o reajuste do vencimento básico da sua categoria, ou não vai implicar nas duas categorias, eu começo a me preocupar, porque um projeto de lei específico, puxado pelo Sindifisco, pode nos trazer mais problemas que solução. Então, a solução seria você emendar o projeto de lei do reajuste de todas as categorias. O que nos falta? Primeiro, o sindicato falta estratégia, visão estratégica, visão transparência. Qual a estratégia que é aplicada? O convencimento da categoria só se dá se nós tivermos esses elementos. Nós não temos esses elementos, ao contrário, nós temos conclusão. Cada GNU que é convocada tem um indicativo do porquê que estaríamos parando, e não estamos parando. Tá? E você não tem clareza. O último, então, é o estapafúrdio, é uma mesa específica em julho. E o que tem que ser discutido não é discutido com a categoria. Quais são as soluções? O Geraldinho já elencou. O projeto de lei das negociações efetuadas em 2024. Poderíamos embutir ali alguma coisa se negociarmos com o governo, se convencermos o MGI que é necessário isso. Precisa fazer esse trabalho. E precisa conversar isso com a base. E o que a gente vê não é isso que está ocorrendo, ao contrário. Ao contrário. Você tira o foco da discussão que eu entendo ser o correto com a categoria para ela criar sua convicção e realmente a gente fazer um movimento mais forte. Eu não sei como resolver isso, a não ser o que a gente é um alento ver aqui vários dirigentes, vários colegas de base participando. Isso ainda nos mantém um pouco vivos na esperança que o sindicato mude. Então, mas eu ainda entendo que a gente tem, no CNRE e nas nossas assembleias, manter essa discussão. Quais são as saídas que temos? No meu entendimento, no momento, só no projeto de lei de todas as categorias, e não entrar na aventura que o Sindifisco está querendo fazer, que não me preocupa, que nós podemos correr grande risco ali, nós já vivemos isso no passado. Um projeto de lei específico para a nossa categoria é preocupante, é preocupante. Entendeu? E o sindicato precisa dar clareza a isso. Eu não sei se outros colegas dirigentes têm informação sobre isso ou não. Mas eu tenho uma grande preocupação até pela mudança da pauta de nossa GNU, que nós vamos ter que discutir com nossas bases agora nesses dias. E a base terá que votar. Eu entendo que nossa conversa aqui trata de remuneração e quais são as saídas que temos. Negociamos mal, negociamos sem estratégia, negociamos sem conversar com a base, nem com a estrutura sindical. Muito se falou aqui do grupo que se tinha, é grupo de delegados sindicais com a DEM. Ali a gente debatia com a DEM. Tínhamos maior entendimento, encaminhávamos para a base. Então, essa desconstrução que o Jair se referiu é a verticalização. É o que a DEM decide, é para ser cumprido, faço comunicação com a base e decido em a GNU. É isso que tem ocorrido. Isso tem fragilizado e acentuado um problema no nosso sindicato, que é o descolamento da base.
A base não tem participado, só participa quando é muito sensível para ela. Tanto que a gente está deliberando greve com um número mínimo de quórum. Mas eu entendo que é isso, quer dizer, nós temos solução? Talvez tenhamos. E temos riscos, até no encaminhamento. E a DEM não cumpre esse papel. E é papel nosso, de dirigente sindical, trazer essa discussão para a base. Eu tenho feito isso em minhas assembleias, e o consórcio tem feito isso da forma que pode, nacionalmente. E sempre que possível, botando a DEM nos trilhos, quer dizer, indicando. O Jaulinho colocou muito bem. É papel da DEM, respeitamos e cobramos da DEM que ela coordene esses trabalhos. Eu ainda entendo e abriria discussão para a mesa sobre esse ponto. A única saída viável é o projeto de lei, que ela seria medida provisória, está se transformando em projeto de lei, para recuperar as perdas, são 9% mais 9%, e similar ao que aconteceu com a AGU. A única coisa que nos resta por falta de estratégia, por erros, por equívocos que foram cometidos. É isso. Valeu, Obrigado, Fernando. gente. Obrigado você. Próxima inscrita é a Cristina. Não é Cristina, Mazei? Foi o que eu disse, não? Desculpe, entendi. Priscila. Não. Então, desculpe eu. É a É porque eu não Cristina. saio da sua cabeça. Seu microfone está desligado. Aí sim. Gente, acho que não sou eu, não, hein? Não é o Ronaldo? Ele Minha se mão inscreveu caiu, minha depois. mão caiu quando eu falei agora há pouco. Pode continuar, não tem problema. Não, vai lá, Cristina, é você. Tá bom, então. Gente, eu quero lembrar aqui que a DEM já fez um acordo, né, que foi bom para quem era da ativa, né, que aumentou só para os aposentados, o meu olerite aumentou R$ 50 só. Né? Eu não recebo o auxílio alimentação, não recebo auxílio creche, então é uma, né? Qual a palavra que eu vou usar para isso? Vou deixar aqui uma sacanagem, tá? Uma sacanagem de fazer uma coisa dessa. E outra, alguém falou, acho que foi lá no CNRE que eu participei, que no encontro com o Feijó, ele tinha deixado assim no ar uma conversa de que o governo aceitaria dar um reajuste se trocasse o bônus pelo vencimento básico. Foi o que eu vi, foi o que discutiu lá no CNRE, mas, claro, logo já veio a turma do Cala a Boca, né? E já deixou isso de lado. Estão esquecendo que o vencimento básico é a maior parte do nosso salário. E, inclusive, para a maioria dos aposentados, né, da paridade, chega a ser 90%. Né? Então, aposentado que está recebendo pelo último degrau da escadinha, só recebe 35% do bônus. Então, quanto que é isso? Não dá, né, gente? E uma DEM que só trabalha para os ativos, não dá, né, gente? Até quando nós vamos engolir isso? Ele vai aproveitar a oportunidade, né, que o Feijó deu? Não foi nada por escrito? Não foi, mas vai lá, conversa. Então, é real aquilo? Vamos conversar. Vamos melhorar o nosso vencimento básico, porque, inclusive, no próximo reajuste, a gente já recebe com o reajuste geral de todos os servidores, a gente já recebe aumento ali. Porque senão vai ficar nessa. Na reunião, como é que chama? Na mesa específica. Mesa específica, eu não sei por que esse povo continua repetindo isso, porque o MGI já falou com todas as letras. Não quer saber de mesa específica, não quer saber de aumento fora do padrão ali do geralzão, não gosta, odeia bônus, então, e a DEM fica olhando isso e fica fazendo pagar de conta que, não sei, vamos fazer assim, enquanto isso está todo mundo prejudicado, principalmente os aposentados, e entre os aposentados, principalmente os da paridade, que deve ser a maioria. De aposentados já somos 52%, parece, 52% dos filiados.
Então, a maioria dos filiados está sendo prejudicada por essa DEM. Eu acho que isso precisa ser levado em conta, viu? É isso. Valeu, Cristina. Agora sim o Godinho, mas antes de passar para você, Godinho, De só. novo? Não, mas é breve, agora sou eu. Não, não estou te boicotando. Tô Só brincando. para lembrar, a Vai lá. gente está em 108, já estivemos em 120 pessoas nessa reunião. Lembrar do pessoal sobre as redes sociais do consórcio, né? A Mari colocou lá no chat. Então a gente pede para que vocês entrem. Entrem no canal do Instagram, do Facebook, acessem a página. Os links estão lá, depois a gente vai voltar a postar, né, Mari? Mas só para dar esse recado, entra lá, se inscreve no canal, dá uma olhadinha. As postagens a partir de agora devem ocorrer com mais frequência, a gente está num momento crítico, então será necessário. O Jailson já anunciou a questão do trabalho parlamentar e lá vai ter as divulgações também. Então, essa série de coisas vão estar acontecendo. É importante que quem tiver inscrito vai receber primeiro, vai acessar sem precisar ter que garimpar a informação na rede. Era isso, ô Mazei, Godinho. Agora é com. Oi. Godinho, antes de você falar, parece que tem um colega esperando na antessala para entrar. O colega Cílio, lá da Bahia, pediu para a gente conferir. Tá, eu faço isso. Obrigado, Mari. Não parece aqui, mas eu falo com ele, eu tenho contato. Obrigado. Ah. Godinho, você até Bora. melhorou a luz daí, Godinho. Então, Tá consegui bem. achar o botãozinho que regulava isso. Você é bom nisso. Vai lá. Gente, depois de todas essas falas de vocês, a gente percebe que existe, né, uma sensação, uma percepção do que está acontecendo com a nossa categoria, com o nosso sindicato. Acho que todos os sindicatos, todas as entidades sindicais estão enfrentando algo parecido hoje, em que as bases, depois da pandemia em especial, elas se dispersaram e pararam de estar tão presentes na vida sindical. Somado a isso, nós temos convivido há alguns anos com direção sindical nossa, que, se aproveitando também dessa situação, passou a se considerar não só executora, mas definidora das políticas do sindicato. Né? Não se quer mais discutir as questões sindicais, as questões funcionais nossas, com a base. Não se quer ouvir o contraditório. Nós temos diversos exemplos onde o contraditório tem sido duramente atacado por quem tem ocupado funções de direção do nosso sindicato. Tá? Duramente, a ponto de eu ter visto presencialmente, acho que na reunião do CNRE de dezembro, um diretor da DEM, aos berros, querer calar um outro colega aqui de Santa Catarina, inclusive o Geraldo, porque ele estava sendo contrariado nas suas vontades. Nós estamos com um histórico de direção sindical que não aceita o contraditório no seio da categoria, e isso é suicídio, porque todo o coletivo de pessoas, sindical, político, de qualquer forma, se você não ouvir a divergência, se você não fomentar a divergência, você morre de inanição, porque você se torna um som de uma nota só e a categoria se afasta. Só que isso vai dando vantagens para quem está na direção sindical. O caso das nosso movimento hoje de paralisação é uma coisa que me assusta, me preocupa profundamente. Eu tenho 32, 33 anos de direção sindical, desde aqui da DS Joinville, passei pela DEM, de ver a situação que nós estamos convivendo hoje, em que a direção nacional, em dezembro, forçou a situação para que nós lançássemos um movimento grevista em pleno véspera de Natal e fim de ano, férias, depois carnaval, quando nós sabíamos que não iríamos conseguir mobilizar a categoria, quando nós sabíamos que não havia indignação no seio da categoria para construir esse movimento, mas a DEM impôs isso à sua vontade dentro do CNRE e vem impondo essa vontade via votação eletrônica em assembleias, cujas reuniões de verdade têm contado com muito pouca gente. Santa Catarina, Joinville, que é uma cidade onde a gente sempre esteve muito próximo das nossas bases, em que nós, em assembleias importantes, colocávamos 50, 60, às vezes 70 pessoas votando numa assembleia, todos juntos, levantando a mão, um colega sabendo qual era a opinião do outro e convencendo e construindo. Nós, em Santa Catarina inteira, com mais de 400 filiados, estamos tendo 20, 30 pessoas reunidas nas nossas assembleias de verdade, reunião, não voto. Voto, para nossa surpresa, para minha surpresa, delegado sindical de Joinville, nós tivemos na última AGNU mais de 30 presentes votando no sistema eletrônico. E desses 30, metade quase
aprovando a paralisação, 15 pessoas, 32 presentes, 15 votaram favoravelmente à paralisação, mobilização. No entanto, eu só tenho um colega aqui em Joinville cobrando como é que nós vamos organizar essa mobilização. Ninguém mais se comunica, ninguém mais cobra, e não há indignação no seio da categoria. E não há, porque a direção nossa, e não é esta, e não vou citar nomes, porque as culpas são muitas. Ela não quer ouvir a categoria. Não quer porque isso significa compartilhar o poder. Não se quer ouvir o CNRE, de onde saem resoluções que são de cumprimento obrigatório pela diretoria nacional. Ela não cumpre e não dá satisfação. E quando dá satisfação, dá uma satisfação desaforada, dizendo, não, a minha opinião é diferente, eu vou fazer diferente. Ela não está cumprindo decisões de AGN. Eu vejo a Cacá cobrando desesperadamente dos diretores da DEM que estão lá no grupo em São Paulo, que eles cumpram as resoluções da AGN e eles riem da situação. A situação está ficando de um jeito tão caótico que a morte do sindicato não é impossível. Isso só não vai acontecer se nós realmente mantivermos a nossa vida aqui embaixo e mantivermos o nosso debate e mantivermos as nossas mobilizações e nós continuarmos construindo esse tipo de coisa que está sendo feito hoje aqui, onde nós já tivemos 120 pessoas simultâneas aqui na nossa reunião, mas que a gente consiga multiplicar isso muito para forçar que o sindicato mude e retome a sua alma coletiva, retome o seu espírito democrático, para que a gente ouça as vozes divergentes, sim, que a gente não se furte de debater ao invés de brigar, que a gente não imponha a força. A nossa direção nacional hoje age como um regime autocrático. Nós não vamos dizer ditatorial, porque eles não tomaram o poder, a força, mas eles fazem o que bem entendem, porque nós não temos instrumentos que não seja, talvez, o judiciário, para impedir o que está sendo feito. Descumprir uma decisão de AGN, gente, eu nunca ouvi falar disso. Descumprir resoluções do CNRE, criar uma mobilização de categoria sem consultar a categoria de verdade, falar com a categoria, com os dirigentes sindicais, escuta, como é que estão aí nas suas bases? Eu falei de vergonha, eu, de presidente do Cinti Receita hoje, morreria de medo de que surgisse um repórter de um veículo de comunicação importante na minha frente, lá no sindicato, lá na DEM, e me perguntasse, escute, eu sei que vocês estão em mobilização nacional já faz meses, desde janeiro, e eu gostaria de saber quantos colegas estão parados, qual é a porcentagem da categoria está parada, quais os processos da Receita Federal estão sendo prejudicados por essa mobilização de vocês. O que vocês acham que o Thales vai responder se aparecer um repórter perguntando isso para ele? Eu ia me esconder se aparecesse um repórter na minha frente. Porque isso não está funcionando. Nós não estamos tendo uma coletividade sindical que decida o que a diretoria executiva nacional vai executar. Nós estamos tendo uma diretoria nacional decidindo o que vai fazer em nosso nome. Este exemplo da negociação salarial é muito claro. A DEM sozinha decidiu o que é melhor para nós e decidiu não perguntar para a base, porque ela tem medo que a base responda algo que ela não quer fazer. E aí, se a base responder o que ela não quer, ela vai ser obrigada, pelo menos, a confrontar essa verdade. E ela não quer confrontar verdades. E se isso não mudar, nós vamos morrer. Precisa que a gente não se deixe entorpecer, que a gente não aceite simplesmente o processinho de votação eletrônica cômoda, sem passar por nenhum tipo de debate e de discussão coletiva, de ouvir o contraditório e de construir o consenso ouvindo todas as vozes. Nós não podemos nos entorpecer. Isso é o básico que eu queria trazer, senão realmente nosso sindicato não vai resolver os seus problemas nunca. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Valeu, Godinho. Boas palavras. Próxima e última inscrita, por enquanto, Lúcia Helena, da DS Brasília. É isso, Lúcia? É isso, Mazei. Boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei emocionada aí com a fala do Godinho, né? Porque quem atua em movimento sindical, como o Godinho e como vários de nós há muitos anos, a gente tem esse apego, né? A gente vê a necessidade de termos aí uma entidade forte, e uma entidade forte, ela só consegue isso com a base participativa, com a base caminhando junto, né? E não com esse modelo. Eu acho que a gente precisa aprender muito com esse modelo digital, né? E
e não aceitar que só a pessoa entrar ali, um segundo, votar, já fez a sua parte, já resolveu toda a sua relação com o sindicato, né? Isso não sobrevive, nenhuma entidade sobrevive nesse modelo, né? Outra coisa também, é fácil para a diretoria nacional ela colocar a culpa, né? E o que a gente tem assistido nos últimos tempos, ela colocar a culpa no consórcio, né? No grupo de oposição, que tem dificultado, né? A atuação da diretoria nacional, e essa questão do movimento, eles colocam muito isso, eles não votaram, né? Foi tirada uma resolução no CNRE, uma decisão no CNRE levou para a base, para a GNU decidiu, e o grupo de oposição nem levou. Eu falo de uma ADS que é situação até debaixo d'água. Nós temos as AGNUs, que são encaminhadas pela diretoria nacional, mas as AGNUs não têm uma discussão de como está o movimento, qual o modelo do movimento que é factível em Brasília, e todo final de assembleia, eu tenho certeza que o voto da base de Brasília é pela aprovação da continuidade de um movimento, a continuidade de um movimento que eu não tenho registro, e eu acho que o nosso delegado, se ele tiver assim hombridade, ele também não tem registro de nenhum local de Brasília que esteja participando desse movimento. E todas as semanas, todas as AGNUs, isso é submetido à categoria, e ao final eu fico surpresa, porque ao final de cada AGNU vence a continuidade do movimento. Que movimento, meu Deus! Então, é séria, a situação é séria, e assim, eu gostaria que a gente estivesse com um número muito maior de pessoas aqui, e pessoas assim, diferentes das que têm acompanhado, né, as discussões do consórcio, que a gente estivesse expandindo, né, esse número de pessoas com essa preocupação, né? Eu acho que essa Assembleia de hoje, ela é de uma importância muito grande, né, e a gente tem que conseguir repercutir as discussões e tudo que foi trazido aqui. É isso, obrigada. Obrigado você, Lúcia. Bom, aproveitando que a Lúcia falou, uma das formas da gente atrair e fazer a informação chegar, de novo, né, é acreditar que as redes sociais também fazem isso. Então, acessar a rede, curtir as postagens e compartilhar a postagem com aquele que não pôde participar ou não está sabendo dos assuntos, é uma das formas da gente fazer aqui a informação, ou pelo menos a reflexão, chegue a mais pessoas. Então, é realmente importante, é um papel que é necessário. Pedimos para vocês fazerem. Nós temos a Elisa escrita e, por enquanto, a última escrita. Por favor. Pronto. Não, eu só queria comentar que na minha equipe em Belo Horizonte são 8 analistas, salvo engano, e 4, pelo menos, estão parando, incluindo eu, estão parando sistematicamente às quintas-feiras. Cumprindo a decisão da categoria, né? Mas, ao mesmo tempo, bastante eu, pelo menos, sentindo bastante pouco assistido sinto falta de um comando, mas é só porque todo mundo falou que ninguém está parando e tal. Pelo menos assim, na nossa equipe, o pessoal está parando. Só para informar isso, respondendo aí ao Fernando e o último que falou. Legal. Obrigado, Elisa, pela informação. Porque a gente tem tão poucos, né, que acaba que a sensação é que não está acontecendo, né? Fernando, pediu a palavra? Fernando Jorge? Microfone desligado, Fernando. Não, tá. Foi. Tá, sim. Agora. Desculpa, Elisa, você trabalha na conferência física, né, no desembaraço?
eu estou no trânsito aduaneiro e aí os caminhões que chegam nas quintas-feiras, a gente só deslacra e prossegue com o procedimento que é antes do desembaraço, antes do registro da declaração. Sim. A gente só autoriza descarregar e tudo no dia seguinte. Hoje eu estou, né, nesse regime aqui, e aí não faço conferência nenhuma de coisa que está com ocorrência, dependendo da atuação da Receita, e não libero nenhum caminhão que chega, a não ser que esteja com bens essenciais, como coisas de saúde, Perecíveis. perecíveis. Não, porque isso me traz o nível de falta de transparência, de orientação com que entramos nesse movimento. Hoje, a orientação e que nós deliberamos, na realidade, é fazer nas aduanas a operação padrão. Mas Não é eu até parar voltei a escrever lá, o Fernando, e não era o que estava assim. Não está escrito lá. O problema é esse, não há O que está escrito é transparência. operação padrão nas bagagens. Aí sim a operação padrão mudou. Antes era não vistoriar bagagens, e aí veio escrito operação padrão nas bagagens. Então, aqui no trânsito, eu continuo parando, mas confesso que realmente, assim, é bastante insegura, bastante descrente, fazendo o que a categoria decidiu, eu vou parar, mas, assim, sinto realmente totalmente desamparado, vamos dizer assim. Não, aí é o nível de falta de transparência e de visão estratégica. Quer dizer, a gente não tem a orientação correta. Não Os tem um objetivos, como eu manual de disse, greve, né? Um comando não manual temos que nada, não temos chega, nada. não chega uma estatística de quantos que estão parados, não chega nada. Não chega Aí, porque não tem, entendeu, Lisa? Seria vergonhoso, é o que o Godinho colocou. É um nível de desacerto e de falta de compromisso com a atividade. Aí ainda quer que a base tenha convicção e pare. Entendeu? Cara, é um nível de absurdo isso. Eu só dei como exemplo, quer dizer, a confusão em que estamos. É só isso, só para apontar isso. Beleza, beleza. maravilha. Tivemos mais um inscrito, Jailson pediu a palavra. Jailson, por favor. Dessa vez, mas aí o conteúdo é um aviso. Vamos fazer a foto? Ah, boa. Sempre importante. Sempre importante, antes que a gente encerre, né? Vai todo Vamos lá. mundo abrindo a câmera aí, passando o Abre a batom, câmera, perfume, abre a câmera. para a gente fazer a volta. Aí, vamos ver. Geraldinho, Priscila. Priscila, agora você... Isso, ilumina aí. Foto com som. Né? Ó, Pode respirar? Feito. Pode Ah. soltar a barriguinha. Excelente, Mário, obrigado. Obrigada a E você. deu tempo de nós termos mais uma inscrição. Paulinho, você. Olá, colegas, me ouvem? Sim. Bem, primeiro, me desculpar pelos trajes mais confortáveis aqui. Hoje eu vim para o interior do Rio Grande aqui, estou num lugar bem tranquilo aqui. Mas ouvi atentamente todos os colegas, né? E quero trazer três assuntos bem rápidos, né? Essa dissociação da direção nacional com as suas bases, né? Ela afeta principalmente no dia a dia, nas suas DSs, né? Tipo, uma DS grande como a minha aqui em Porto Alegre, eu sou delegado sindical em Porto Alegre, que a nossa secretária que atende, nós temos aqui um contingente de pelo menos 150 aposentados, e ela atende diariamente, né?
a gente não tem acesso à base de dados da nossa DS, da nossa base sindical aqui. Isso é uma coisa que está beirando quase o absurdo, né? Da gente não conseguir, inclusive, ajudar os colegas por causa disso. Então, já tirou um pouquinho, além de ficar toda a base de dados lá em Brasília, a gente, às vezes, não consegue... e isso a gente não consegue ajudar os aposentados, nossos colegas. E isso a gente já tinha feito, inclusive, numa reunião do SEDES aqui, que o presidente do sindicato estava aqui, a gente já cobrou dele isso, né? Alegou a legislação de proteção de dados, mas a gente não imagina que essa proteção a gente não vai ter aqui, e a denteria. Por que a denteria e nós não aqui, né? Então, é uma coisa que a gente está preocupado com relação a isso, essa dissociação da base, né? Do alijamento dos delegados sindicais, que é um órgão importante do sindicato, né? Então, a gente tem essa preocupação grande. Eu vou me resumir até para nós ser rápidos, né? E já quero anunciar para todos aqui, e vocês sabem que essas reuniões que a gente tem feito todas as quintas-feiras, o consórcio nosso de delegacias sindicais, vendo e sentindo que a categoria aprovou as suas manifestações todas as quintas, né? A gente tem feito pelo menos esse contato aqui, e 120 pessoas aqui, ou 130, ou 100, já é muita gente aqui mobilizada para o que a gente decidiu. A gente decidiu mobilizar hoje. E uma das formas de mobilização é essa discussão que a gente faz do sindicato, do serviço público em geral, das negociações que estão acontecendo, né? De tudo, o sindicato em si. Então, isso é importante que a gente está fazendo. E a gente teve essa iniciativa, que é grande, é muito importante para nós, né? E dentro dessas decisões que a gente tem tomado, uma das mobilizações, das mais importantes, inclusive, a paralisação, a operação padrão nos portos, aeroportos, né, na aduana. Então, eu já venho aqui anunciar para vocês, para que a semana que vem a gente vai ter o nosso assunto da nossa Assembleia de Mobilização das quintas-feiras, que é o dia que a gente aprovou, a gente vai falar da aduana. A gente vai ter um assunto, um grande palestrante, um colega nosso já eficiente, já mostrou em vários cenários do sindicato, de associações, que ele é muito bom. Então, a gente, durante a semana, a gente vai anunciar, ele está preparando uma apresentação, e a gente vai discutir a aduana em si, o que está acontecendo, o que aconteceu na reforma da tributária, as perspectivas que ele está tendo, e a gente vai discutir durante a nossa assembleia da semana que vem a aduana. Então, já de antemão, já digo para vocês, e como sempre eu digo, nada que a gente conversando, discutindo, a gente não vai chegar a alguma... Normalmente se resolve muitas coisas. A gente não resolve, mas acha caminhos que a gente vai chegar em algum termo bom. E agradeço, adoro uma quinta-feira à tarde, 150, 200 pessoas se preocupando com a categoria, com o seu futuro. Nossa, acho que contratou o tempo exato, né, Paulinho? E encerrou o crédito. Foi-se embora. Brincadeira. Mas maravilha, bem lembrado do próximo evento. Bom, pessoal, atingimos o nosso tempo, até passamos um pouquinho do tempo que a gente costuma utilizar, né? E aqui nós queremos agradecer a todos pela presença, lembrar das redes, lembrar das informações que nós passamos, depois a gente faz um resuminho, mas na quinta-feira a gente espera todos vocês para mais uma reunião nesse modelo de mobilização. Lembrando que nós temos uma AGNU que vai tratar de novo da mobilização, como o Godinho comentou. Precisamos ter uma consciência do que realmente a gente vai aprovar, afinal de contas, cada voto importa aí. É a categoria que deveria decidir no final, né? Inclusive os indicativos.
Não é o caso, mas tudo bem. É isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Senão, a gente vai estar encerrando agora. Mas ele lembrar os colegas que a gente deixa as gravações quando não tem informação sensível que possa ficar pública, a gente grava e deixa no canal do YouTube do consórcio. Beleza, bem lembrado. Legal, gente. Microfones abertos para se despedir. Fiquem à vontade. Obrigada a todos. Foi muito Valeu. bom estar aqui. Beijo. Tchau, pessoal. Eu desisti. Valeu. Até mais, gente. Eu desisti de Obrigada. sair Foi para ótimo. ouvir um Tá. spoiler. Abração. Beijos em todos. Tchau. Valeu. Beijo. Abraço a todos. Tchau. Até a próxima. Tchau. Isso. Tchau, Mari. Tchau. Tchau, todos. Tânia. Boa Bom te tarde, boa ver. noite. Parabéns, Tarde, boa Mazei, pela tarde. condução, hein? Excelente. Desculpe os erros, mas Não. tá bom. Nada? Tá corrido, De tá nenhum. corrido. Não dá tempo de preparar sempre. Nem fala de corrida. Valeu, gente. Vamos lá. Vou encerrar a gravação, caso alguém queira falar algo, né?